Você já ouviu dizer que o dinheiro é coisa do mundo e que o cristão precisa viver na pobreza? Pois hoje nesse vídeo eu vou te mostrar alguns tópicos, alguns assuntos relacionados a isso, mostrando para você que o cristão não tem que ser pobre, o cristão não tem que viver na pobreza, como muita gente prega por aí. E que também não existe essa tal de teologia da prosperidade. Pois bem, então, meu nome é André e aqui nesse canal você vai aprender a prosperar seguindo princípios bíblicos. Vai prosperar de forma ética, sábia, com propósito, porque eu acredito que Deus ele não prospera ninguém para que a gente viva ah, como o mundo, certo? Só por causa dos nossos prazeres e deleites. Mas eu creio que Deus tem um propósito muito maior quando Ele entrega a riqueza na mão de uma pessoa. Tá? Então, nesse canal, a gente vai aprender princípios bíblicos, princípios que Deus ensina e coloca na sua palavra para nos ensinar a prosperar de uma forma sábia, de uma forma feliz também, que não atrapalhe outras áreas da nossa vida. Então, se você já se interessa por esses assuntos e quer aprender mais sobre isso, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, deixa o like, deixa um comentário também, tá? Se você não concorda com o que eu estou falando, você tem todo o direito de você se expressar, pode deixar seu comentário, tanto positivo quanto negativo, tá bom? O importante é que a gente siga avante, semeando coisas boas, a palavra e aprendendo uns com os outros, tá bom? Eu separei aqui algumas coisas para a gente conversar nesse vídeo a respeito sobre dinheiro, a respeito da prosperidade cristã, o que, que a Bíblia diz sobre isso, alguns personagens que Deus prosperou, alguns personagens na palavra, na Bíblia, que são prósperos, muito ricos, tá certo? Então aqui a gente vai comentar uma breve comentário sobre a vida dessas pessoas e saber se isso realmente para os nossos dias hoje, tá bom? E antes de eu começar aqui a apresentar alguns assuntos aqui pertinentes, eu quero que você comente aqui embaixo aqui de onde você está vendo esse vídeo. É muito importante para mim para eu saber onde eu estou conseguindo alcançar as cidades, tá bom? Eu estou gravando esse vídeo de Anápolis, Goiás, e me fala aí de onde você está, de onde você está assistindo. Me fala aí se você é religioso, se você não é, se algo nesse vídeo aqui chamar atenção, também deixa aqui nos comentários para a gente ter um debate aqui amplo, um debate sério, um debate amigável, tá bom? Então já vamos pegar aquele primeira premissa mais chocante, mais popular que tem da palavra sobre o dinheiro. Tá em 1 Timóteo 6,10, eu acho que vocês já conhecem, com certeza, vocês já ouviram falar, talvez vocês já até disseram esse versículo de uma forma errada, né? Ou da forma certa também, então aqui a gente vai trazer ele para o debate. 1 Timóteo 6,10, pode acompanhar aí se vocês estiverem, está escrito assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, já nesse primeiro versículo de entrada, nessa primeira palavra de entrada, a gente já começa a perceber um detalhe aqui que muitos deixam passar. Muitos deixam passar por lerem ou ouvirem falar de uma forma bem superficial e não param para enxergar, não param para ver o que realmente está, o que o escritor quis dizer, tá certo? Então ele diz aqui, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a questão aqui não é você ter dinheiro, não é o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele, na minha opinião, ele é um potencializador daquilo que você é. Então se você ama o dinheiro acima de Deus, acima das pessoas, então realmente você ainda não está pronto, não está preparado para ter uma quantia grande de dinheiro na sua mão. A sua vida ainda vai ser muito escassa, vai ter pouco recurso na sua mão,
porque você ainda não aprendeu a gerir isso. Deus está acima de todas as coisas. As pessoas também estão acima do dinheiro. Então eu não posso pegar só porque eu tenho muito dinheiro ou eu tenho algum dinheiro e me valer disso, né? Colocar isso acima de tudo e a troco de nada eu fazer coisas que não fazem sentido, tá certo? Então, já nessa primeira introdução, a gente tem que entender uma coisa. Deus ele prospera Deus ele prospera as pessoas com um propósito. Se você vai colocar essa prosperidade acima de Deus e acima das pessoas, pode ter certeza que essa não é a vontade de Deus. Eu sou cristão e eu creio que muitos que estão ouvindo aqui são cristãos, porque se não fosse, praticamente não estariam assistindo esse vídeo. Tá? Então eu quero que você aí, como cristão, você reflita sobre isso. Se você tem colocado o dinheiro acima das coisas de Deus, acima do seu chamado, acima do seu propósito, acima das pessoas, se você tem gastado a sua vida na correria desenfreada para adquirir mais e mais dinheiro, e a troco de quê? Você tem que saber que tudo tem que ser um propósito. E se você amar a riqueza, o dinheiro acima de todas as coisas, não vai fazer sentido para você. Tá? Se você discorda de mim, pode deixar também aí, pode deixar no comentário, tá bom? Mas eu quero que você entenda que o dinheiro não é ruim. O problema em si não é o dinheiro. Até porque Deus é rico. Para quem não sabe, a forma que foi descrita na palavra de Deus, o apóstolo João descreveu o que ele viu foram ruas de ouros. Então, assim, e toda essa riqueza que tem aqui nesse mundo, mesmo você acreditando ou não, foi Deus que criou. Deus criou toda essa riqueza, Deus criou tudo isso para que a gente usufrua, tá certo? Até porque é só você parar para pensar, onde o maior índice de criminalidade é mais acentuado, é onde existem mais pobreza, a doença, a devastação, tudo acontece num ambiente onde a maioria é pobre. Então a pobreza, ela não, pode ter certeza, a pobreza ela não faz parte da vontade de Deus para ninguém. Muita gente se apoia nisso. Ah, é vontade de Deus que eu seja pobre para aprender uma lição. Não, não é isso. Essa não é a vontade de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva lá no paraíso, lá no Éden, Deus, antes de criá-los, Deus fez ali toda a provisão que eles necessitavam. Deus não fez com que eles trabalhassem para obter o recurso da terra, não. Deus deixou disponível ali para eles usufruírem de tudo aquilo que estava lá para eles. Então, aquela imensidão de coisas, aquela imensidão de alimentos, Deus proveu para eles antes mesmo deles existirem. E se você olhar na palavra, que a gente vai comentar aqui, tantos homens eram ricos, riquíssimos. E Deus não era contra a riqueza. Na Bíblia você pode pegar de Gênesis a Apocalipse. Deus não é contra a riqueza e nunca foi contra a riqueza. Então, se Deus é um Deus rico, por que nós, como filhos, nós deveríamos mendigar na pobreza? Então, há algo que tem que ser colocado, há algo que tem que ser visto nisso. Então, você como cristão, ou mesmo você que não é cristão, você tem que entender esse princípio, que o dinheiro não é ruim, o dinheiro não é mal, o dinheiro ele não traz todos esses males, mas o amor ao dinheiro, a ganância, realmente ela é prejudicial, não só para o cristão, mas para todo ser humano. Tá vendo? Toda essa corrupção que acontece aí nos países, até mesmo aqui no Brasil, é por conta do dinheiro, né? É dinheiro para todo lado, para cá e para lá, e a pessoa só pensa no dinheiro, é ganancioso, e a gente vê toda essa destruição que isso causa. Mas vamos avançar aqui no nosso debate.
A gente vai citar aqui, vou citar aqui algumas pessoas que eram prósperas, tinham muitos recursos na palavra e Deus nunca foi contra isso. Vamos lá. Primeiro personagem, lá em Gênesis, a gente encontra Abraão. Em Gênesis 13:2, está escrito assim: era muito rico em gado, prata e ouro. Então Abraão era muito rico em prata, gado e ouro. Então é muito claro isso, não é uma riqueza espiritual, é uma riqueza física. Gado, naquela época significava muita riqueza, era fazendas e os gados ali, que era moeda de troca, era ouro, era prata mesmo. Então, Deus chamou Abraão, Deus chamava Abraão de amigo, tá certo? Deus chamava Abraão de amigo. E se o dinheiro fosse ruim, Deus não o abençoaria e muito menos chamaria ele de amigo, até porque ele era muito rico. Então Deus não é contra o dinheiro nem a riqueza. A segunda personagem que eu quero citar aqui foi o rei Salomão. Em 1 Reis 3:13, está escrito assim: ó, Deus deu riquezas e honra como nenhum rei antes dele. Então, quando Salomão foi assumir o reinado de seu pai Davi, que Davi morreu, ele já era rico, mas Deus ainda acrescentou mais. E ele se tornou tão rico quanto nenhum rei antes dele. E no tempo dele, ninguém tinha tanta riqueza quanto ele. Então, se você for estudar a história de Salomão, ele, além de um homem mais sábio que existiu, ele também era muito rico. Ele tinha uma riqueza tremenda e está escrito que foi Deus quem deu a riqueza. E para que Deus dá a riqueza? É só para a gente usufruir, para nosso benefício? Não apenas isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já sonharam em ganhar na Mega Sena, né? Que brasileiro que nunca ganhou ganhar na Mega Sena, né? E muitos de vocês fazem planos. Ah, se eu ganhar na Mega Sena esse ano, na Mega da Virada, eu vou comprar uma casa para meu pai, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou fazer isso para essa pessoa, vou fazer aquilo para tal pessoa, vou dar tanto em dinheiro para tantas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é distribuir aquilo que a gente tem. Isso é natural do ser humano. Quando a pessoa é honesta, é uma pessoa boa, isso é natural do ser humano. Não que isso seja o mais certo a fazer, mas esse é o nosso primeiro pensamento, em ajudar o próximo. Então, o dinheiro, para ele ser uma bênção para a gente, ele também tem que ser uma bênção para outras pessoas, para outras vidas ao nosso redor, tá certo? Então, mais uma personagem aqui é Jó. Jó, mesmo depois de toda a tribulação, toda a prova que ele passou, Deus retribuiu ele em dobro de tudo aquilo que ele perdeu, de tudo aquilo que foi roubado, foi tirado dele. Ele já era muito rico, já tinha muitas posses, mas ainda assim Deus restituiu em dobro. Isso está escrito lá também na história de Jó, na Bíblia, tá bom? E para você ver que não é algo assim pontual, para você ver que saber que isso aqui não é algo tão pontual, em várias partes da Bíblia você vai encontrar tantas referências do dinheiro. E nesse canal aqui, para quem acompanhar, para quem passar a seguir, a gente vai, nos próximos vídeos, a gente vai discorrer muito sobre esses assuntos, muito sobre empreendedorismo. Nós vamos aprender que tudo tem um propósito, tá certo? Mas antes da gente finalizar esse vídeo aqui, espero que você esteja gostando. Se está gostando, já deixa o like aí, clica aí se você ainda não clicou e também compartilha esse vídeo com um irmão seu, com alguém, com um amigo, tá bom? Uma coisa, um princípio muito importante nós como seres humanos é trabalhar, tá certo? Não tem como a gente ter um recurso lícito sem o trabalho, tá certo? Mesmo que você seja herdeiro, mesmo que aconteça tantas outras coisas, o trabalho, ele é importante, é um princípio que ele tem que ser estabelecido, ele tem que ser seguido. Então, em Provérbios 10:4, ele diz assim, ó, as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes enriquecem. Então, o que ele está chamando a nossa atenção? Ao trabalho e à diligência.
Então, se a gente trabalha e a gente é diligente naquilo, ou seja, a gente presta atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente faz com amor, a gente faz com bom grado, a gente vai prosperar, a gente vai enriquecer. Do contrário, você vai empobrecer, tá certo? É isso que Salomão deixa aqui em Provérbios. Mais uma passagem aqui também é a parábola dos talentos em Mateus 25:14. Então, Deus recompensa quem sabe multiplicar. Nessa parábola, a gente vai encontrar lá Jesus falando sobre aquelas pessoas e o patrão, o patrão ali daqueles servos, ele deixa uma quantia na mão de cada um deles e sai para uma longa viagem. E nessa viagem, esses servos, uns deixam um banqueiro, outros multiplicam os seus recursos, o quanto ganhou, e depois o senhor deles, o patrão deles, volta e presta conta daquela quantia que ele deixou na mão deles. E se você for parar para ler lá, você vai ver que o que não multiplicou o dinheiro, mas ele enterrou o talento que estava na mão deles, essa pessoa ela não foi diligente, ela não trabalhou com esse dinheiro. Então o patrão deles repreendeu severamente ele e tomou esse talento da mão dele, que o talento na época era o dinheiro da época, e pegou esse talento e deu para quem tinha mais. Por quê? Porque aquele que recebeu 5, agora tinha 10, porque ele multiplicou, ele dobrou aquilo que ele ganhou. Então ele recebeu ainda mais. Tá certo? Então, o trabalho, a diligência vai nos fazer enriquecer com um propósito, tá bom? E mais para frente, em outros vídeos, a gente vai entender muito sobre o propósito aqui da riqueza, da prosperidade, do dinheiro, da semeadura, da colheita, tá bom? Outra coisa que é muito importante destacar aqui é a fé e a obediência. Deuteronômio 28, de 1 ao 6. Então Deus ele promete também muitas bênçãos para aquele que é obediente e crê. Então se você for lá ver as bênçãos lá de Deuteronômio 28, 1 a 6, você vai ver que Deus ele promete enriquecer, prosperar, bênçãos de saúde, bênçãos financeiras para aquele que é obediente, aquele que tem fé, aquele que segue os princípios estabelecidos por Deus. Tá bom? E então assim, eu quero já concluir esse vídeo aqui, esse bate-papo, tá bom? Foi um bate-papo, uma introdução desse canal. Esse canal é um canal novo, se você está vendo aqui, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, tá? Mas esse é o primeiro vídeo, uma série de vídeos que a gente vai produzir sobre esse assunto, tá bom? Então eu quero já saber se você gostou desse vídeo, já comenta aí, já curte, tá? Compartilhe, segue o nosso canal, que é muito importante para a gente crescer. E eu quero que você fique com isso no seu coração. A prosperidade, ela tem que ter um propósito. O dinheiro, ele não é mal. Então, Deus não é contra o dinheiro. Deus é rico e ele, como a gente viu, ele prospera as pessoas, como ele prosperou Abraão, como ele prosperou o rei Salomão, como ele restituiu em dobro a vida de Jó, tudo que ele perdeu. Então, se você é um cristão, você tem que saber esses assuntos. Se você não é cristão, mas você também tem interesse nesse tipo de assunto, é muito importante que você deixe estabelecido que a riqueza ela não é mal, mas o amor ao dinheiro sim. Tá? Então já quebra esse paradigma que o dinheiro é algo ruim. Tá? Quando você tem dinheiro, você pode abençoar vidas. Quando você não tem, você tem que receber essa ajuda de quem tem. Olha como é que é. Olha, se você parar para pensar, você vê, se você tem dinheiro, você consegue ajudar. Se você não tem, você precisa receber ajuda. Então é importante a gente ter com que ajudar o próximo. Isso é um princípio, isso é bom, tá bom? Então, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal. Espero que você tenha gostado e até a próxima.